Boa noite, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Felipe. Gostaria de convidá-los a subscrever no canal, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe com seus amigos, ative as notificações, siga-me no Twitter, Facebook e Instagram. Se gostar do vídeo também, contribua com o canal, suporte o canal com as doações através do link da descrição. E se for comprar pela internet, utilize também o link da Amazon.com e da Shopee na descrição e da Magazine Luiza. Sou afiliado, o canal é afiliado às empresas e se vocês comprarem a comissão, uma certa quantidade da comissão é designada para esse canal. Nós paramos na leitura da emenda constitucional número 86. Ela regula o artigo 165, 166 e o 198 da Constituição Federal. Ela dispõe a obrigatoriedade da execução da programação orçamentária que especifica. Muito aqui se deu sobre a educação, né, e sobre o SUS, percentais de aplicação da lei orçamentária federal para ser convertida em incentivos, melhoramentos e do SUS mesmo, né, e da parte educacional, lembrando que a previdência não, né, a ordem social, ela abarca a previdência privada, a previdência social, o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, e também a parte da educação. Todos esses são englobados, são contidos na ordem social. Então, muitas das leis, muitos dos artigos vão regulamentar o SUS, o serviço social, a educação, né? E também, como eu gostaria mesmo de estudar a previdência social mesmo, né? O regime geral de previdência e a previdência. Porém, várias emendas, vários tipos de leis esparsas regulamentam outras coisas, como o SUS e a educação. Isso também fazem parte. Bom, eu parei no artigo 198 da Constituição Federal, parágrafo 2º. Ele diz que no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não poderá ser superior a 15%. Então vamos por partes, né? Você tem a arrecadação federal, estadual e municipal. Todo o repasse de verbas, e ele não pode ser destinado a uma coisa só. Então é feito uma arrecadação única, é contabilizado esse dinheiro, né? E na lei plurianual ele tem uma estimativa de 4 anos, certo? Na lei de diretrizes e metas ele tem também uma estimativa do que vai ser gasto, só que na lei orçamentária ele tem que ser aprovado, já com todos os acréscimos, reajustes salariais, né? Despesas estimadas que você vai realizar no ano, né? No exercício financeiro arrecadatório. Então seria imposto de renda. Na parte federal, o imposto de renda, nós temos aí o imposto de produtos industrializados, temos outras contribuições também, outros tipos de impostos. Na parte estadual tem o ICMS, parte do ICMS, do IPVA é repartido e é manejado para a União também, né, para o repasse diretamente para a União. Ele é convertido na parte de educação, tudo isso destinado, né, à União. No imposto da municipal não, né? Nós talvez não temos. Nesse bojo de imposto de renda, de impostos federais, de IPI, de uma série de impostos, o governo federal tem algumas diretrizes e metas para descentralizar o poder e repassar essa verba também para os estados e para os municípios, tá? Então ela fica como um grande, né, banco que sustenta, né, o estado e os municípios também. Aqui ele diz que a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não podendo ser superior a 15%. Tá? É isso que ele diz. Os percentuais de que trata os incisos 2 e 3 do parágrafo 2º
Aqui houve uma emenda constitucional que revogou essas alíquotas, que é 95/2016. E aqui o artigo 3º. As despesas com as ações e serviços públicos de saúde custeados com a parcela da União, oriunda da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, de que trata o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal, serão computados para fins de cumprimento do disposto no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição Federal. Então, a exploração de petróleo e gás natural tem que ter o resultado, os lucros dessa exploração tem que ser convertidos para a parte social, né? Para a ordem social. Então, aqui nesta emenda constitucional há uma obrigatoriedade, né? De ser custeadas despesas com ações e serviços públicos de saúde, do SUS exatamente, a arrecadação sobre a exploração de petróleo e gás natural. Então, isso é uma emenda constitucional, então tem caráter normativo, constitucional, né? Só que ele é muito aberto, é muito abrangente. Há um princípio no direito tributário que você não pode converter o imposto, recolher o imposto para qualquer finalidade, né? Isso é um princípio. Então, aqui ele diz que o petróleo e gás natural tem que verificar, tem que custear as despesas do SUS, tá? E então, esse resultado financeiro após, né, a contabilização do dinheiro das empresas públicas ou de economia mista que explora a atividade de petróleo e gás, parte dela tem que ser revertida para o SUS. Isso fica meio um pouco inconstitucional, porque fere esse princípio, né, da vinculação arrecadatória e muito menos o lucro da empresa de economia mista ou público-privada, né, ou pública. Mas aqui ele deixa como um norte, tanto é que ele não se especificou com a quantidade ou a percentagem, mais proveniente de a eficácia dessa emenda constitucional, desse artigo 3º, fica condicionada a uma lei federal. Então isso provavelmente virou uma lei complementar, regulamentando, né, o repasse de verbas do lucro da Petrobras, né, para o custeio do SUS. Tá? É uma grande falácia, porque, segundo esse princípio, né, a Petrobras, como pessoa jurídica, ela deve pagar a CSLL no final do exercício financeiro, né, após o imposto de renda. Além de pagar o imposto de renda, ela tem que pagar a CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido. Provavelmente ela paga o PASEP ou paga o PIS também, que é uma arrecadação social, já vinculado ao seu salário, né, retirado do seu salário mesmo, como benefício social. Ela paga o imposto de renda também, que é o fim social. E aqui ele fala sobre esse lucro líquido da compensação financeira. Então, após o imposto de renda, após a contribuição sobre o lucro líquido, após a participação de todos os acionistas, né? Se houver lucro, tem que ser parte revertida para o SUS. Ora, se ele já contribuiu com o imposto de renda, já contribuiu com a CSLL, que é a contribuição sobre lucro social sobre o lucro líquido, já pagou o PIS, o PASEP, seria constitucional ela ter que reverter algum dinheiro para o SUS? Fica a dúvida aí. Provavelmente o advogado-geral da União, também a promotoria da União também, vai reivindicar essa lei, vai arguir a inconstitucionalidade por causa dessa bitributação, né, essa falácia de vincular, né, um imposto ou uma arrecadação para uma certa finalidade. Ele poderia ser mais subjetivo, né, o legislador poderia ser mais subjetivo, dando nortes e não nomeando os bois, né, somente dando um norte, uma possibilidade, né, de uma lei complementar regulamentando ou um imposto incidente sobre o lucro da empresa Petrobras vinculado ao SUS, né,
e não dessa forma, mas provavelmente como o texto constitucional passou, né, a emenda passou, foi aprovado, então a Comissão de Constituição e Justiça não ignorou não vetou esse artigo, então ele tem uma finalidade que todos nós sabemos, né? Porém, isso é avaliado futuramente, né? E cabe vários tipos de interpretação, e eles vão verificar isso após, né, em planilhas de pagamento ou mesmo na forma arrecadatória, e vão verificar mesmo se o SUS está precisando desse dinheiro, se é um incentivo fiscal ou se é somente uma forma de arrecadar dinheiro para as despesas, né, futuras, o cálculo logístico de uso de medicamentos, de salários dos médicos, de unidades básicas de saúde, de horas trabalhadas, né, de manutenção das unidades, com planejamento sistêmico, consenso de crescimento populacional, que inclui o DH, que é o Índice de Mortalidade Infantil, né, junto com o Índice de Desenvolvimento Humano, tudo isso calculado num senso comum, sistemático, estatístico e apurado, né, calculado, verificado o montante, se não for possível custear com a lei orçamentária ou se extrapolar, aí sim eles revertem através de lei ou medida provisória uma parte do lucro líquido da Petrobras ou das empresas que exploram atividade de petróleo estatais para custear o SUS. De vez em quando o legislador ele se extrapola um pouco na tentativa de mostrar serviço, na tentativa de, né, demonstrar preocupação ou tentar realmente ajustar o déficit financeiro, arrecadatório que pode estar faltando para a manutenção da ordem social do SUS. Porém, ele esquece, como o Ulisses Guimarães fez, né, Vicente Cassione, que a Constituição é realizada não de imediatismo, não é feito de imediatismo. As Constituições foram feitas para um pensamento utópico, filosófico, de 5 a 10 anos, talvez 500 ou 1000 anos, como os gregos fizeram, para que haja um comportamento social, né, e um regramento das diretrizes de governos, né, e de regiões mundiais, né. No caso seria a Grécia, tivemos também dos Estados Unidos, né, a polaca, teve vários tipos de constituições, né, democráticas, não realizadas unilateralmente por nenhum imperador, pelos seus interesses pessoais, de suas famílias e de seus companheiros, mas sim do bem comum de uma sociedade constituída através de muito esforço, né? Muito estudo, muito convívio social, muita oratória, como foram as sociedades gregas, né? E é isso que talvez eles tenham dificuldade de visualizar. Eles assumem os cargos, né? E não tem essa parte estrutural que nós temos, pelo menos na faculdade de Direito, né? E eu depois, posteriormente, fiz gestão, um planejamento, um pensamento filosófico utópico, junto com a ciência, que seria a estatística, o planejamento, né? Até tecnológico mesmo, com o auxílio da tecnologia, para ele verificar essa tabela de pagamentos, né? Esse custo operacional que tem o SUS, né? Não somente o que está realizando no ano, ou no semestre, ou na quinzena, ou na semana, mas sim de 5 a 10 anos. Qual é a estimativa? Quais são os estudos de crescimento, taxa de mortalidade, envelhecimento da população? Tudo equacionado, calculado e planificado para que possa ter uma exatidão enquanto ele precisa. Sempre com uma margem de erro, né? E claro que todo o cálculo não é exato, né? Essa variância de pessoas ele acontece, só que nós já temos 500 anos e nós temos a sociedade, por exemplo, europeia diminuindo, um número de idosos gigantesco e a mortalidade zero,
porém a natalidade quase que absoluta, quase que neutra. Não há mais nascimento de pessoas e também a mortalidade não aumenta, porque a longevidade aumenta também. Uma coisa compensa a outra, não é mesmo? Já no caso, por exemplo, do Japão, não há nascimento de filhos, porém a mortalidade é quase nula também, né? É bem difícil um japonês morrer cedo. Então ele tem uma longevidade alta, porém não se produz os filhos lá, tá? A Europa ainda tem algum indício em alguns países de nascimentos, né? No Japão, por exemplo, os nascimentos estão sendo renovados, né? Eles não têm mais filhos. Eles planejam a vida de trabalho, são muito preocupados com a carreira profissional, né? Qual o posicionamento social que eles vão ter e acabam esquecendo de constituir filhos, né? Eles até chegam a constituir famílias, mas as famílias não geram filhos, né? Sempre com pensamento de estabilidade financeira, de aposentadoria e acabam esquecendo da manutenção do próprio país. Então, ao invés de crescer, eles estão retrocedendo a sua população, né? Essa população, num censo demográfico e geográfico, ele verifica-se que não há preocupação com despesa, né? Pelo menos na parte infantil, né? O censo dos velhos, né, dos idosos, também é uma longevidade. Então, quer dizer, eles estão com mais saúde ainda, né? Sinceramente, no Brasil, eu não sei a situação. Eu preciso pesquisar em páginas do governo ou reportagens, né, de trabalhos científicos e projetos integradores que tratam do que está acontecendo no Brasil. A gente sabe que no Brasil é vassoura atrás da porta. Então a pessoa vai ter filho. Eles pensam que método anticoncepcional é vassoura atrás da porta e fazem, né? Esquecem da camisinha, não fazem planejamento, não calculam a tabela periódica, não utilizam o remédio anticoncepcional, nem o remédio após, né? Tem, mesmo fecundando, ele pode, né? Retirar a fecundação, não, a ovulação, né? Ele consegue ter um ovulação antes da fecundação. E são informações que muita parte da população não sabe, né? Regiões mais remotas, né? E acabam gerando de 6 a 7 filhos. Isso gera uma despesa, primeiro para ele, gigantesca, ele não podendo arcar, não tem o que fazer, ele vai para a parte social, ele vai procurar o assistente social, ele vai procurar a prefeitura. Então, essa falta de planejamento ocasiona, né, muito do crescimento, a diminuição do IDH, né, diminuição do PIB por causa das despesas, né. Isso é muito deficitário para o país. Por enquanto, né, a informação está chegando, a internet avança uma velocidade da luz, todos estão informados, né? Agora nós vamos ter o Meta, né? A Meta reunião através do Facebook, então é um ensinamento que já incide sobre a crença, né? Uma temática de ensinamento diferente, né? Uma telemática que pode, né? Dar outras diretrizes e metas ao ensino, à educação, à formação de convicção, ao planejamento, à preocupação com a família, com a instituição família. Isso tudo pode ser renovado, né, através de atitudes tecnológicas, o avanço da informação, a comunicação rápida, que os meios de comunicação, redes sociais e o ensino também, tá? Em Santos, por exemplo, cada classe tem 2 TVs, eles têm acesso à internet, têm Wi-Fi. Então, na estadual e na municipal também, na escola municipal. Tem escolas particulares que não tem ainda, e a estadual e a municipal tem isso, né? Tem uma infraestrutura, né?
alimentação também, no caso integral. Agora nós temos escolas militares também. Tem uma escola militar aqui na Baixada, pelo menos na Baixada Santista. Isso tudo vai fazendo com que se consolide, né? Se fortifique uma sociedade que pensa diferente do que veio, não tolera mais erros, é uma imprensa crítica, uma rede social crítica. Tudo isso vai minando, vai calejando a sociedade, né? E vai dando espetadas, né, em quem está fazendo mal e quem não está de acordo com a sociedade, e quem não está afim realmente é espetado por opiniões, pela mídia, por olhares, por conversas de bar, conversas de todos condenam, né? E fica notório, né, a não necessidade da presença desse tipo de pessoa no meio social, né, e com a sociedade em comum, né, da soberania brasileira. Então, é de primazia mesmo, né, esse tipo de preocupação mesmo com a ordem social, tá? Mas porém de forma correta, com os meios corretos, de forma correta, né? Com uma redação elaborada, né? Com um pensamento elaborado, com uma interpretação boa, não é mesmo? Com exemplos, né? Com pensamento. Se tudo for feito antes da redação da lei, juntamente com planejamento, com estudo científico, nada disso teria divergências ou seria contra a lei, né? Contra a lei. Com certeza seria a favor da lei, e qualquer intérprete da lei, né, juiz ou quem for que esteja decidindo sobre, vai ter um outro olhar, né, do que palavra jogada ao vento, do que uma parte técnica mesmo, né. Para vocês terem uma ideia, no Canadá, um vereador é necessário ter uma pós-graduação em gestão pública. Então é necessário, além do ensino médio, o ensino fundamental, a graduação normal, que seria a faculdade, e ele precisa ter faculdade, senão é inelegível. Tá? Aqui nossa primeira vitória foi a lei da ficha limpa, não é mesmo? Nossa primeira vitória foi estipular a lei da ficha limpa. Segunda vitória foi a idade mínima. Salvo engano, deputado federal são 35 anos. Então, ele teve que passar 35 anos, provavelmente já chegou numa idade adulta, matura para decidir, não é mesmo? E pode se candidatar e pode assumir um cargo público. Já foi uma segunda vitória. Agora, a nossa outra vitória, não vou propor nada, né? Mas seguindo o exemplo do Canadá, a gestão, né? A pós-graduação em gestão pública, que é uma diretriz lá. Se não preenchido esse requisito, você não pode nem se eleger, não é mesmo? Para cargos de grande notoriedade, cargos de grande influência, talvez seria a solução para não termos, né, nenhum tipo de desorientação, né? Termos um norte, pelo menos, de como seria gerir alguma coisa na vida. Você já tem mais um pouco de experiência, não é mesmo? E a gestão pública, né? A pós-graduação em gestão pública que nós temos aqui, várias EAD, mas nós também temos presencial, pelo menos aqui na Baixada, né? Fazem com que você tenha uma diretriz e uma meta, né? Você tem um norte de como gerir, de como arrecadar, de como fazer tudo para o bem comum, né? Para a comunidade como um todo, com o pensamento coletivo, né? Coletivamente, e preparado para poder atuar com qualidade na gestão pessoal, gestão pública, não é mesmo? Bom, é isso. Agora acabou a emenda número 86, né? Ela foi no exercício de 2014. Ela põe aqui, ó, esta emenda constitucional entra em vigor na data da sua publicação e produzirá efeitos a partir da execução orçamentária do exercício de 2014. Muito bem redigido, porque respeita o princípio da notoriedade,
anterioridade, né? Que tem que ser no próximo exercício para readaptação social, para que todos se adaptem, né? Não botou nenhum prazo a menor do que isso, que é uma forma de todos se adequarem à norma. Bom, é isso aí que eu tinha que falar para vocês. Depois eu vou ler novamente o artigo 195 da Constituição e procurar alguma emenda constitucional esparsa, né? Que trate sobre novos assuntos e que tenha abrogado ou derrogado artigos anteriores para ficar atualizado, permanecer atualizado e atualizando quem tiver interesse. Muito obrigado, tenha uma excelente semana, até amanhã, uma boa noite.